Astro Paraná, dia 20 de dezembro de 2014, um sábado. Agora são praticamente 19 horas da noite. Nós tivemos que fazer uma série de vídeos investigando e buscando evidências da restituição que as cápsulas da Estação X promovem quando giradas em alta rotação, que já fazem praticamente 40 horas, que depois que um dos dispositivos se queimou, temos aqui alguns queimados, só funcionava um dispositivo para oeste, e depois que instalamos esse dispositivo à meia-noite de quinta-feira, dia 18 de dezembro, com as cápsulas rodando dentro. Já mostramos em outro vídeo as cápsulas aqui dentro, 6 cápsulas. Tivemos uma clarificação e restituição progressiva por volta das 16 horas depois, 9 horas de ontem, dia 19. Já percebimos essa mudança desses claros. 30 horas depois, totalmente clarificado. E agora vocês percebam, 40 horas depois, exatamente agora 19 horas da noite, essa clareza maravilhosa, esse verdadeiramente azul celestial profundo. E isso nos leva a uma reflexão intuitiva, né, sobre como nós nos sentimos quando estamos com esse céu, que o céu a clareza celestial também nos unifica, pois somos uma unidade, como um peixe no aquário, dessa unidade transcendental. Desde criança somos submetidos ao mundo, e isso nos fecha, né, em couraças, em anéis de couraça. Nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos são doutrinados, condicionados. E com a idade, se buscarmos desde a juventude essa integração, voltamos a um estado de sensibilidade e expressão e espelhamento desse céu, que é o céu celestial, que ao mesmo tempo, né, holisticamente falando, se espelha dentro de nós, né, no nosso coração celestial. Eu fico pensando como os antigos viam essa identidade, essa plenitude de vida, essa plenitude de consciência e integração, que desde as primeiras consciências, os antigos chineses da tradição chamavam isso de Tao. O Tao significa, em termos da nossa linguagem, caminho ou sentido. Na primeira verso do Tao Te Ching, Tao Te Ching, Lao Tzu nos orienta que o Tao que pode ser pronunciado não é o Tao eterno. O nome que pode ser proferido não é o nome eterno. Ao princípio do céu e da terra chamo não ser, dizia o sábio. A mãe dos seres individuais eu chamo ser. Dirigir-se ao não ser, ao tal, portanto, leva à contemplação da maravilhosa essência. Dirigir-se ao ser leva à contemplação das limitações espaciais. Pela origem, ambos são uma coisa só, diferindo apenas no nome. Em sua unidade, essa unidade é um mistério. O mistério dos mistérios. É o portal
por onde entra todas as maravilhas. O conteúdo da grande vida, continuou o sábio taoísta Lao Tzu, no seu verso 21. O conteúdo da grande vida provém inteiramente do Tao, ou Dao. O Tao, gera todas as coisas de um modo caótico, tão obscuro. Caóticas e obscuras são suas imagens. Obscura e caoticamente, nele estão todas as coisas. Tenebrosa, insondável, nele está a semente. Essa semente é totalmente verdadeira. Nela, na semente, existe a autenticidade. Desde a antiguidade até hoje, não se pode prescindir dos nomes, mas para se considerar todas as coisas. De onde conheço a natureza de todas as coisas? Justamente a partir da semente. E o mundo tem sua origem, que é a mãe do mundo. Quem encontra a mãe para conhecer os seus filhos? Quem conhece os seus filhos e se volta de novo para a mãe, estará livre do perigo por toda a sua vida. Estará livre, e quem fecha a boca e cerra suas portas não encontrará dificuldades por toda a sua vida. Mas quem abre sua boca e quer pôr em ordem os seus negócios, para esse não haverá ajuda durante toda a sua vida. Ver as pequenas coisas significa ter discernimento. Preservar a sabedoria é ser forte. Quando nos servimos da nossa luz para retornar a essa claridade, não nos expomos mais ao perigo. Isso dá-se o nome de manto da eternidade. E no seu verso 11, ou melhor, 51, o Tao gera, a vida alimenta, o ambiente molda, as influências aperfeiçoam. Por isso todos os seres honram o Tao e apreciam a vida. O Tao é honrado, a vida é estimada, sem estímulo externo e de modo inteiramente espontâneo. Portanto, o Tao gera, a vida alimenta, faz crescer, cuida, aperfeiçoa, conserva, abriga e protege. Os antigos, desde os pré-socráticos, enxergavam o Tao e chamavam de Logos a palavra que advém dessa totalidade, dessa intuição da totalidade. E Heráclito de Éfeso, nos seus fragmentos fragmentos de Heráclito de Éfeso sobre a natureza, estão aqui fragmentos de Heráclito de Éfeso, 400 a.C. O Logos é a palavra espontânea e intuitiva. O Logos, desde sempre, sendo sempre, os homens se tornam desconhecidos e descompassados, quer antes de ouvir, quer tão logo tenham ouvido, pois, tornando-se todas as coisas, segundo esse Logos, os inexperientes se assemelham, embora experimentando-se em palavras e ações, tais qual o descorro, segundo a natureza, distinguindo cada coisa e explicando como se comporta. Aos outros homens escapa, quando fazem despertos, tais como esquecem quando fazem dormindo. Heráclito de Éfeso, 400 a.C. Ele já tinha uma intuição da unidade através do pensamento e da palavra que brota originalmente de Shen, a mente, o coração-mente. Diz no seu fragmento 41 que há uma só sabedoria, justamente compreender o intento como pensamento
que sabe governar tudo, através de tudo, o Logos governará e governa tudo através de tudo. E diz no fragmento 50, Heráclito de Éfeso, se ouvirem a mim, se ouvirem não a mim, melhor falando, mas se ouvirem ao Logos, provarão ser sábios, se admitirem que tudo é um. Heráclito de Éfeso via na unidade como se fosse um parafuso, uma espiral. Ele já tinha essa intuição do eterno retorno à espiral, né, da não repetição. Ele dizia no fragmento 59, que foi preservado, que a rota do parafuso, essa espiral, e fragmento 60, que na rota do parafuso, o movimento para o alto e o movimento para baixo era um e a mesma. E Heráclito de Éfeso dizia, então, no fragmento 103, que na circunferência do círculo, o começo e o fim são comuns, ou seja, é uma totalidade ou uma matriz espiral. Ele dizia, então, que pensar sensatamente, no fragmento 112, era mais elevada perfeição. Porque pensar sensatamente é considerar essa unidade transcendental, né? E sabedoria seria dizer a verdade e agir de acordo com a physis, ouvindo a sua voz. Physis, a natureza essencial que está mergulhada em nós, em tudo, é uma certa abstração universal difusa, mas se tocada, se ferida, no fragmento 67, essa physis desperta, como se fosse uma aranha, né? Uma aranha que, perturbada, imediatamente, essa aranha, quando a mosca rompe o fio de sua teia, corre presurosa, como que magoada pela ruptura, e de modo idêntico, a psique humana, ou a physis, ao ser ferida em qualquer parte do corpo, depressa lhe acode. Então desperta como se não tolerando a lesão do corpo, ao qual está firme e harmoniosamente vinculada. A physis, como é uma, na tradição ocidental, adveio a força vital ou vitalismo. E a grande multidão, né, está desvinculada, está perdida e não pensa sensatamente, mas que a todos existe a possibilidade de buscar a si mesmo e seguir o Logos, compreendendo a physis oculta, agindo e não agindo, como diz o fragmento 73 de Heráclito, como quem dorme, porque a todos, segundo o fragmento 116, é dado conhecer a si mesmo e pensar pelo Logos. Temos na tradição, portanto, várias referências sobre a unidade cósmica que nós precisamos lembrar e refletir, como esse céu azul reflete Shen, o coração celestialmente, o coração-mente celestial em nós. No próximo vídeo continuaremos essa reflexão dessa unidade transcendental que nós pensamos, através da estação X, estarmos vinculando, ampliando esse campo que é universal, campo de restituição do bioma universal. Castro, Paraná, Brasil, dia 20 de dezembro de 2014, 19 horas da noite.